Neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais de uma parte triste da história da humanidade. Eu quero trazer para vocês um pouco da história de Adolf Hitler e como ele teve acesso ao poder. Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933, após uma série de vitórias eleitorais do Partido Nazista. Ele governou absoluto até a sua morte por suicídio em abril de 1945. E a pergunta que eu trago para você é: como que um genocida, uma pessoa extremamente preconceituosa, ela pode ter arrastado multidões, como foi o caso de Adolf Hitler, e arrastou para o mal, para que essas pessoas cometessem atos contra a humanidade terríveis? Neste vídeo você vai descobrir isso e muito mais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corguzinho aqui. Muito obrigado por sua audiência. Aqui no canal falo sobre uma diversidade de assuntos do seu interesse, como desenvolvimento pessoal, negócios de internet, educação financeira, investimentos e criptomoedas. Nas últimas semanas eu tenho alargado esses temas, tenho falado também sobre biografias de pessoas famosas, como é o caso do vídeo de hoje. Eu falo sobre curiosidades e quero trazer em breve assuntos que eu sei que são do seu interesse, como, por exemplo, Arquivo X, que são teorias da conspiração. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Também dá uma olhada nas nossas playlists, tem muita coisa interessante para você. E neste vídeo eu te convido já a deixar o seu like. O seu like é muito importante, ajuda no crescimento do canal, mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e o próprio YouTube se encarrega de apresentar este e outros vídeos do canal para mais pessoas. O meu muito obrigado, o meu like para você que entende quão importante isso é para nós, criadores de conteúdo. Mas vamos para o vídeo que é o que te interessa. Vamos falar, a partir desse momento, sobre a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Adolf Hitler, ele nasceu em 20 de abril de 1889 e morreu em 30 de abril de 1945. Foi nomeado chanceler da Alemanha em 1933, após uma série de vitórias eleitorais do Partido Nazista. Ele governou absoluto até sua morte por suicídio em abril de 45. Ao chegar ao poder, Hitler esmagou as instituições democráticas da nação e transformou a Alemanha em um estado de guerra, com a intenção de conquistar a Europa em benefício da chamada raça ariana. Sua invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 desencadeou a fase europeia da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, as forças militares nazistas cercaram e executaram 11 milhões de vítimas que consideravam inferiores ou indesejáveis. Ou seja, entre eles diziam que eram pessoas de vida indigna à vida. Entre todas essas pessoas que foram executados, foram milhões de judeus, eslavos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Hitler tinha autoridade suprema como Führer. Führer significa líder ou guia, mas não poderia ter subido ao poder ou cometido tais atrocidades sozinho. Ele teve o apoio ativo da poderosa classe de oficiais alemães e de milhões de cidadãos comuns que votaram no Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, e o saudaram como um salvador nacional em gigantescos comícios em estádios. Como Hitler e os nazistas foram possíveis? Como eles foram capazes de arquitetar e executar um plano tão destruidor contra a humanidade como esse? Como personagens tão odiosos tomaram e mantiveram o poder em um país que foi líder mundial em literatura, arte, arquitetura e ciência? Uma nação que tinha um governo democrático e uma imprensa livre na década de 1920? Hitler subiu ao poder através do Partido Nazista, uma organização que ele forjou após retornar como um veterano ferido da Guerra de Trincheiras aniquiladora que foi a Primeira Guerra Mundial. Os aliados obrigaram o novo governo alemão, a República de Weimar, a aceitar a obrigação de pagar 33 bilhões de dólares em reparações de guerra. A Alemanha também teve que desistir das suas valiosas colônias ultramarinas e entregar parcelas valiosas do seu território para a França e a Polônia. O exército alemão foi radicalmente reduzido e a nação proibida de ter submarinos ou uma força aérea. Vamos espremer o limão alemão até as sementes rangerem, foi o que disse um oficial britânico.
Pagar as reparações esmagadoras desestabilizou a economia, produzindo uma inflação desastrosa e descontrolada. Em setembro de 1923, 4 bilhões de marcos alemães tinham o mesmo valor de $1 americano. Os consumidores precisavam de um carrinho de mão para carregar papel moeda suficiente para comprar um pão. Hitler, um orador hipnótico, dirigiu-se às reuniões políticas em Munique, pedindo uma nova ordem alemã para substituir o que ele via como um regime democrático incompetente e ineficiente. Esta nova ordem foi distinguida por um sistema político autoritário baseado em uma estrutura de liderança na qual a autoridade fluía de um líder nacional supremo. Na nova Alemanha, todos os cidadãos serviriam desinteressadamente ao Estado, ou Volk. A democracia seria abolida. Os direitos individuais sacrificados pelo bem do Estado do Führer. O objetivo final do Partido Nazista era tomar o poder através do sistema parlamentar da Alemanha, instalar Hitler como ditador e criar uma comunidade de alemães racialmente puros, leais ao seu Führer, que os lideraria em uma campanha de limpeza racial e conquista do mundo. Hitler culpou a fraqueza da República de Weimar na influência das minorias judaicas e comunistas da Alemanha, que ele alegou estarem tentando dominar o país. Existem apenas 2 possibilidades, disse ele a uma audiência de Munique em 1922, ou a vitória do ariano ou a aniquilação do ariano e a vitória do judeu. O jovem Hitler via a história como um processo de luta racial, com a raça mais forte, a raça ariana, prevalecendo finalmente pela força das armas. A humanidade cresceu muito na Guerra Eterna, escreveu Hitler. Decairia em paz eterna. Os judeus representavam tudo que os nazistas consideravam repugnante. Capitalismo financeiro controlado, acreditavam os nazistas, por poderosos financistas judeus. Comunismo internacional, Karl Marx era um judeu alemão, e a liderança do Partido Comunista Alemão era fortemente judaica, e movimentos culturais modernistas, como a psicanálise e a música swing. A política externa do Partido Nazista visava livrar a Europa de judeus e outros povos inferiores, absorver arianos de sangue puro em uma Alemanha muito expandida, um terceiro Reich, e travar uma guerra implacável contra as hordas eslavas da Rússia, consideradas por Hitler ser Untermenschen, subhumano. Uma vez conquistada, a União Soviética seria governada pela raça dominante alemã, que exterminaria ou subjugaria milhões de eslavos para criar Lebensraum, espaço vital para as suas próprias fazendas e comunidades. Em uma Rússia conquistada e racialmente limpa, eles trabalhariam em fazendas e fábricas modelo conectadas à pátria por novas rodovias, chamadas Autobahns. Hitler era o ideólogo, bem como o principal organizador do Partido Nazista. Em 1921, o partido tinha um jornal, uma bandeira oficial e um exército privado, o Sturmabteilung, SA, Troopers de Assalto, composto em grande parte por veteranos da Primeira Guerra desempregados e desencantados. Em 1923, a SA havia crescido para 15 mil homens e tinha acesso a estoques ocultos de armas. Naquele ano, Hitler e o herói da Primeira Guerra Mundial, general Erich Ludendorff, tentaram derrubar o governo regional eleito da Baviera em um golpe conhecido como o Putsch da Cervejaria. O exército regular esmagou a rebelião e Hitler passou um ano na prisão, em confinamento solto. Na prisão de Landesberg, Hitler ditou a maior parte do primeiro volume de sua autobiografia política, Mein Kampf, Minha Luta. O livro reunia, em linguagem inflamada, as ideias racistas e expansionistas que ele vinha propagando em suas populares arengas de cervejaria. Em 1932, os nazistas eram o maior partido político do Reichstag. Em janeiro do ano seguinte, sem nenhum outro líder capaz de obter apoio suficiente para governar, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler chanceler da Alemanha. Pouco tempo depois, um incêndio irrompeu no prédio de Reichstag, em Berlim, e as autoridades prenderam um jovem comunista holandês que confessou ter iniciado o incêndio.
Hitler usou esse episódio para convencer o presidente Hindenburg a declarar um decreto de emergência, suspendendo muitas liberdades civis em toda a Alemanha, incluindo liberdade de imprensa, liberdade de expressão e o direito de realizar assembleias públicas. A polícia foi autorizada a deter cidadãos sem justa causa, e a autoridade, normalmente exercida pelos governos regionais, passou a ser controlada pelo regime nacional de Hitler. Quase imediatamente, Hitler começou a desmantelar as instituições democráticas da Alemanha e a prender ou assassinar seus principais oponentes. Quando Hindenburg morreu no ano seguinte, Hitler recebeu os títulos de Führer, chanceler e comandante em chefe do exército. Ele expandiu tremendamente o exército, reintroduziu o serviço militar obrigatório e começou a desenvolver uma nova força aérea, todas violações do Tratado de Versalhes. Os gastos militares de Hitler e os ambiciosos programas de obras públicas, incluindo a construção de uma autoestrada alemã, ajudaram a restaurar a prosperidade. Seu regime também suprimiu o Partido Comunista e expurgou suas próprias tropas de assalto paramilitares, cujas violentas manifestações de rua alienaram a classe média alemã. Esse derramamento de sangue, chamado de Noite das Facas Longas, foi imensamente popular e bem recebido pela classe média como um golpe desferido pela lei e pela ordem. De fato, muitos alemães concordaram com toda a gama de políticas de Hitler, convencidos de que elas seriam vantajosas para o país. Em 1938, Hitler iniciou sua há muito prometida expansão das fronteiras nacionais para incorporar alemães étnicos. Ele conspirou com os nazistas austríacos para orquestrar o Anschluss, a anexação da Áustria à Alemanha, e no ato mais descaradamente agressivo de Hitler até agora, a Tchecoslováquia foi forçada a entregar os Sudetos, uma região montanhosa de fronteira habitada predominantemente por alemães étnicos. Os tchecos procuraram a ajuda da Grã-Bretanha e da França, mas na esperança de evitar a guerra, eles haviam sangrado na Primeira Guerra Mundial. Essas nações escolheram uma política de apaziguamento. Em um conclave realizado em Munique em setembro de 1938, representantes da Grã-Bretanha e da França obrigaram os líderes tchecos a ceder os Sudetos em troca da promessa de Hitler de não buscar território adicional. No ano seguinte, o exército alemão engoliu o restante da Tchecoslováquia. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, um dos signatários do Pacto de Munique, tinha acreditado na palavra de Hitler. Retornando à Grã-Bretanha com esse acordo em mãos, ele anunciou com orgulho que havia alcançado paz com honra. Acredito que é a paz para o nosso tempo. Um ano depois, as tropas alemãs invadiram a Polônia. Depois de ser libertado da prisão, Hitler prometeu trabalhar dentro do sistema parlamentar para evitar a repetição do revés do putsch da cervejaria. Na década de 1920, no entanto, o Partido Nazista ainda era um grupo marginal de ultra-extremistas com pouco poder político. Recebeu apenas 2,6% dos votos nas eleições de Reichstag de 1928. Mas a depressão econômica mundial e o poder crescente dos sindicatos trabalhistas e comunistas convenceram um número crescente de alemães a se voltarem para o Partido Nazista. Os nazistas se alimentaram de falências bancárias e desemprego, prova, disse Hitler, da ineficácia do governo democrático. Hitler prometeu restaurar a prosperidade, criar a ordem civil, atravessando greves industriais e manifestações de rua de comunistas e socialistas, eliminar a influência de financistas judeus e tornar a pátria novamente uma potência mundial. Ficamos por aqui hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e mais uma vez eu te convido a deixar o seu like se você gostou. Deixe dúvidas e sugestões abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até lá!